5 principais funções de um social media. Talvez você que está me assistindo agora está iniciando no social media e não sabe quais são as principais funções de um social media. É só você assistir o vídeo até o final que eu vou te contar tudo de bandeja aqui. Sem enrolação, vamos direto ao assunto. E aí, Top Guys, beleza? Tamo junto de novo, mais uma vez, Mário na área. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco com você sobre as principais funções de um social media e 2 funções que o social media faz que não é de obrigação dele. Meu nome é Mário e eu trabalho com mídias sociais há aproximadamente 3 anos. E eu vi que tem muita gente nova entrando nessa profissão e meu intuito é ajudar você para fazer você ganhar tempo, né? Eu trabalho com mentorias para social medias que estão iniciando nessa profissão que está bombando no mercado. E eu também tenho uma agência voltada para empresas nas redes sociais que se chama Sócio Mídia. Então, tá. O que é um social media? Muito breve. O social media é o cara que faz gerenciamento de redes sociais. Simples, né? Então, Mário, quais são as funções de um social media? Bom, a função número 1 de um social media é gerenciar redes sociais. Um gerente, ele faz o quê? Ele toma conta de toda a equipe, ele toma conta do estabelecimento, ele toma conta da loja, ele vê o que entra, o que sai. Gente, hoje tá tendo muito carro nessa rua. Rapaz, olha só, Jesus, amém. E um social media não é diferente, ele faz o gerenciamento, ele toma conta do perfil, ele olha os posts, ele tá vendo o que está sendo postado, ele toma conta do detalhe dos horários, ele percebe como as pessoas se comportam nas redes sociais. Sim, os melhores social medias são aqueles que entendem como as pessoas se comportam nas redes sociais. É ser um gerente, é gerenciar o perfil da maneira correta. Isso nos leva para a função número 2, que é planejar o tipo de conteúdo. Um social media, ele planeja o tipo de conteúdo daquele cliente, ele faz todo um planejamento. Por isso que ele precisa entender de métricas, que é a função número 3 de um social media. Bom, o social media planeja o conteúdo. Qual tipo de conteúdo vai ser postado no seguinte? Vou usar mais o Stories, eu vou usar mais o feed. O que eu vou usar? Eu vou usar imagens com legendas, eu vou usar vídeos, eu vou usar o Reels. Ou seja, ele planeja como vai ser esse conteúdo e como ele vai postar esse conteúdo para o cliente. E isso nos leva para número 3, que é as métricas. Um social media, ele precisa entender sobre métricas, ele faz análise de métricas, porque as métricas vai dizer se aquilo que o social media está fazendo naquele perfil está dando certo ou não, entende? Ele precisa ver se aquele post que ele fez, se aquele vídeo que ele fez, se aquilo que ele postou trouxe resultado, se realmente aquilo está dando resultado para aquele perfil, porque nem sempre o que dá certo num perfil vai dar em outro. Porque existem nichos diferentes, subnichos específicos e o social media precisa entender sobre métricas. As métricas vão falar se o público gostou daquele tipo de conteúdo, daquele tipo de post, daquela forma de abordagem. Então o social media precisa entender muito bem sobre métricas. Analisar métricas é como esse cubo mágico, você pega ele todo embaralhado e você sabe como decifrá-lo. As métricas são a mesma coisa, você vai saber como decifrar aquela métrica da forma correta para saber se aquilo está dando resultado ou não, para saber o que fazer, como fazer e quando fazer no perfil daquele cliente. E isso nos faz avançar para a função número 4 de um social media, que é criação de estratégia. Um social media precisa entender sobre como criar estratégias corretamente. Um social media não posta por postar. Ele não simplesmente joga lá no post, joga uma legenda, bota uma hashtag e tá tudo pronto. Não, ele tem uma estratégia por trás daquilo, entende? Por quê? Vamos supor que no começo o seu cliente definiu com você uma certa situação. E ele pediu para você que ele quer ter mais engajamento dos seguidores dele. Você vai criar uma estratégia para poder trazer mais seguidores. E isso vai estar relacionado com o post, com as métricas, dessa maneira. Mas vamos supor que o seu cliente quer vender um produto, quer lançar um curso. Então o social media vai criar uma estratégia para tentar fazer aquilo acontecer para aquele cliente. E isso vai estar diretamente envolvido com a criação de conteúdo. É claro que o social media ele vai trabalhar junto com o lançador, ele vai trabalhar em conjunto com o lançador. Mas o social media precisa criar estratégia. Então existem alguns clientes que vão querer mais curtida nas suas fotos, ou vão querer mais comentários, mais engajamento, mais publicidade, mais seguidores. Então esse social media vai criar uma estratégia e tudo que vai ser postado com foco. Alcançar essa estratégia que ele definiu no começo, alcançar essa meta, entendeu?
Então não é por postar simplesmente, é postar com estratégia específica para poder alcançar o alvo estabelecido. Quinta função de um social media, e para mim ela é de extrema importância e uma das mais importantes, que é geração de relatórios. Um social media precisa gerar relatórios. Por que eu digo isso? No começo, quando você senta com o seu cliente e ele fala tudo o que ele quer, você escuta, é como um médico, né, faz aquela análise e aí você dá aquilo que pode ser feito para trazer resultados, e é nesse momento que você vai definir com o seu cliente como você vai trabalhar, quanto tempo você trabalhar, o que você vai fazer e o que ele precisa fazer para te ajudar. Porque sim, não é função apenas do social media fazer isso. O cliente está relacionado com essa estratégia também. E por que gerar relatórios? É para mostrar para o seu cliente aquilo que está dando certo, aquilo que não está dando certo. É para mostrar para ele que você está conseguindo alcançar aquilo que foi estabelecido no começo, no fechamento do contrato. Por isso que eu digo que não dá para simplesmente pegar um perfil por 7 dias ou 20 dias e fazer ele bombar. Isso é muito pouco tempo, você precisa de tempo. Então, pelo menos, tente fechar os seus contratos com pelo menos 3 meses para tentar gerar um resultado. E aí, no seu relatório mensal que você vai fazer, mandar para o seu cliente, você vai estar dizendo aquilo que deu certo, quanto cresceu, quantos seguidores ganhou a mais. Talvez o cliente vai até te falar sobre vendas que ele conseguiu fazer, mas o seu relatório precisa ser específico dentro daquilo que você definiu com o seu cliente. Por isso que eu acredito que essa função número 5 é a mais importante do social media, que muitos não fazem. Então tá bom, Mário, você já falou aí qual que é as 5 principais funções do social media e quais são as 2 funções que o social media faz numa obrigação dele. Bom, esses são um dos maiores erros que o social media iniciante comete, que é fazer coisas que não é da autoria dele fazer. Por exemplo, um social media ele não tem obrigação de criar arte, sabia disso? Não! Você, como social media, você não precisa criar artes. Talvez você saiba, então você tem que contar ou cobrar a parte por isso, mas não é obrigação sua fazer artes. Existe um design que trabalha com isso. Mesma coisa vídeos, não é sua obrigação editar vídeos. Existe um videomaker que faz isso e ele tem toda uma estratégia sobre isso. Você pode fazer se você souber, mas você tem que cobrar a parte porque não é sua função. E é um dos maiores erros que o social media iniciante comete. E a segunda coisa, o segundo erro que para mim é o mais grosso de todos é virar funcionário do seu cliente. Um social media não é funcionário do seu cliente. Grava isso aqui, ó, que eu tô falando com você, velho. Você não é funcionário do seu cliente. Você tem a sua empresa, você tem a sua agência, você trabalha para você. Então, quando você conversa com o cliente e define o que você vai fazer, não quer dizer que você está trabalhando para ele como funcionário. Você já largou a CLT, você é um empreendedor, mas você está trabalhando para gerar resultados para ele. Então, um social media iniciante precisa definir isso, porque senão você acaba virando escravo, funcionário do seu cliente e sendo que você não é funcionário dele. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado a cada um de vocês, social medias e iniciantes, ou também que já tem um tempo de caminhada, a entender as principais funções de um social media. Quer dizer que são as únicas? Não. Existem outras funções a mais e muito mais funções que um social media tem que exercer. Mas essas são as principais. Se você tá ligado aqui, já se inscreve no nosso canal, ative o sininho e deixe nos comentários se você entendia tudo isso sobre as funções ou não, se você errou em alguma delas ou se você conseguiu acertar todas. E é claro, já não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, Mário Filho. Segue lá, porque lá eu dou dicas diárias para social medias que estão começando nesse mercado. Valeu, Top Guys! Fique com Deus e até um próximo vídeo. Um beijão do Mário e fui! Eu vou ter que montar meu cubinho mágico todo porque eu baguncei pra fazer o vídeo, né?